Seja bem-vindo ou bem-vinda para a série Viver em Conexão, em que toda semana lançamos um novo episódio para falar sobre meditação, autoconhecimento e sobre como ter uma vida com mais conexão com aquilo que realmente importa, a felicidade. Vamos nos conectar? Oi, tudo bom? Eu sou Márcio Messoni, fundador da Design House, Centro Urbano de Meditação, localizado aqui na reserva ambiental da Pedra dos Dois Olhos, em Vitória, no Espírito Santo. É muito bacana a gente poder se conectar. Eu estou muito feliz da oportunidade da gente inaugurar esse novo canal, esse novo espaço de comunicação aqui através do nosso canal do YouTube, porque isso aproxima e nos conecta de uma forma mais profunda, isso nos traz mais proximidade, nos traz mais uma vivência mais real de como a gente pode pensar e viver a meditação. A Design House é um centro urbano de meditação. Há 2 anos a gente trouxe a meditação como uma forma uma ferramenta para uma vida mais alegre, mais feliz. E eu estou muito feliz da gente poder ter esse momento e nada mais justo do que começar esse espaço contando um pouquinho sobre como a meditação mudou a minha vida. Como a meditação trouxe para a minha vida uma forma importante de ver como eu lido, como eu me transformo em cada uma das situações através desse processo de autoconhecimento, desse processo de uma conexão mais profunda. Então eu trouxe esse vídeo para a gente fazer uma aproximação, né? Então ele vai ter provavelmente poucos cortes, pouca edição, porque a ideia é que ele seja de fato algo que demonstre a raiz desse contato e também demonstre um pouco mais da profundidade que é estarmos juntos e pensarmos a vida e a meditação, como o autoconhecimento pode trazer mais plenitude, né, para a forma como nós experimentamos a nossa vida. E eu resolvi trazer esse tema primeiro porque eu sei que muitas pessoas hoje buscam a meditação como uma ferramenta para o bem-estar, né? Como elas buscam a meditação, e assim como eu também em um momento busquei, porque obviamente eu não nasci meditando e obviamente eu também não medito há 20 anos e nem fui um monge ou qualquer coisa do tipo. A meditação ela apareceu na minha vida também através de pesquisa, de procurar espaços e entender informações e formas que me aproximassem de uma ferramenta que pudesse me trazer uma vida melhor. E era isso que eu buscava, uma vida melhor. Então, a meditação surgiu na minha vida há aproximadamente uns 5 anos e de lá para cá muitas das transformações se deram por conta desse processo de aprofundamento na meditação. O fato de eu poder estar aqui, fazer esse vídeo, tomando meu chimarrão, nesse ambiente, conectado com a natureza, com a floresta, com os meus gatos correndo por aqui. Então isso tudo foi um presente que eu fui construindo. Não foi um presente que eu ganhei, foi um presente que eu construí, né? Um presente de estar presente aqui foi construído principalmente através do que a meditação me proporcionou. Então, acredito que muitas pessoas buscam hoje a meditação, até porque quando eu comecei a meditar não se falava tanto em meditação, e hoje meditação é uma coisa que está presente nos livros, nos artigos, nos estudos científicos, está na mídia, se fala no jornal, se fala nas mídias sociais, se fala na televisão, e tem tantos espaços e ofertas, o que torna isso cada vez mais relevante para a vida das pessoas. As pessoas estão percebendo a relevância disso, de como a meditação pode trazer benefícios para a nossa vida cotidiana. E foi isso que eu busquei há 5 anos atrás e é isso que eu gostaria de partilhar. Então, queria falar um pouquinho de como eu era antes da meditação e depois o que a meditação trouxe e proporcionou. Eu gosto de pensar que antes eu poderia ser considerado um tradicional workaholic, né?
Então, uma pessoa que não tem nada a ver com o fato de trabalhar muito ou ou ter muitas atividades profissionais, etc., se dedicar muito à atividade profissional. Porque eu não trabalho pouco, eu trabalho muito e eu tenho muitas atividades que eu realizo. Acredito que o volume não tenha sofrido tanta mudança, o volume de atividades, tarefas e meu engajamento profissional, mas a forma como eu comecei a lidar com o trabalho era muito diferente. Porque antes eu trabalhava numa perspectiva de cumprir aquilo que o projeto, né, que o modelo social imprime e faz com que as pessoas adoeçam e busquem determinados objetivos sem perceber se aquilo é coerente com a vida delas. E coerência é uma coisa fundamental, porque a coerência é o que faz com que nós possamos nos sentir plenos. E a coerência ela vem a partir do momento em que eu consigo me observar como as coisas se conectam comigo, como eu me conecto com as coisas, percebendo se eu preciso me transformar em algo que eu não sou ou que não me é confortável para atender determinadas expectativas e necessidades, principalmente expectativas e necessidades externas, né? E a gente tem essa busca hoje, talvez hoje acho que a gente esteja se conectando mais, tenha a oportunidade de se conectar mais com a nossa essência, com quem nós somos. Mas durante muito tempo eu vivi esse sonho social de que você precisa ter mais, fazer mais, ser mais, ter mais reconhecimento, ser mais importante, ser um exemplo, né? Então eu era um workaholic que trabalhava para poder trocar de carro, sendo que eu tinha um carro ótimo e excelente, trocar de apartamento, sendo que eu morava num ótimo apartamento. Então eu buscava coisas que estavam para além da minha vida. E tem até às vezes eu fico entrando nos pensamentos do tipo assim, imagina se houvesse a possibilidade de todas as pessoas que sonham trocar de carro e avançarem e trocar de apartamento por um melhor, se todas elas conseguissem isso. Eu entro em umas viagens do tipo assim, não existe espaço para isso, não existe espaço na cidade para isso, não existe espaço no planeta para todas as pessoas terem a mesma quantidade. Então, incentiva-se um sonho e que muitas vezes esse sonho não é coerente com a sua real necessidade, porque a nossa real necessidade é ser feliz. Isso é uma coisa que todo mundo busca, acredito que todos nós buscamos. A nossa real necessidade é ser feliz, é se sentir pleno, é estar bem, é se sentir satisfeito consigo mesmo e estar feliz e satisfeito com as próprias capacidades e habilidades. Isso não tem nada a ver com conquistar e adquirir coisas. E eu era esse tipo de pessoa que tinha um estilo de vida totalmente voltado para o trabalho, para a conquista de coisas e demandas e necessidades e expectativas, etc. E isso acabou se refletindo muito na minha saúde, em como eu era, como eu agia. Mudou muito minha saúde física, mental, minha saúde espiritual, né? E que nada tem a ver com religião, mas de qualquer forma esse senso de ter uma integração com algo maior do que você. A primeira coisa que eu percebi foi quando quando eu fui diagnosticado com déficit de atenção. Então, quando eu fui diagnosticado com déficit de atenção, eu percebi que era o alerta geral tocando, sabe? Porque eu tinha uma mente completamente agitada e avoada, uma pessoa que se debatia, sabe? Uma pessoa que se debate, fica se debatendo para um lado e para o outro, tentando fazer mil coisas dela, se debate dela, faz não sei o que dela, tenta resolver não sei o que dela, e vai deixando pontas soltas e não consegue fechar, né, essas pontas, não consegue resolver as coisas, porque vai abrindo tanta coisa e não consegue encerrar, porque eu nunca estava presente no que eu estava fazendo. Eu lembro que muitas vezes assim, a minha esposa, na época, minha ex-esposa, ela pegava e virava e falava assim, no caminho, ela falava, Márcio, a gente tem que passar na padaria. E daí no caminho eu já virava e dobrava a rua e ia para casa. E daí ela falava, você lembra que eu te falei pra gente ir na padaria? Eu falava, não prestei atenção. Porque eu já não estava mais no lugar em que eu estava. Minha cabeça estava sempre fora, estava sempre em outro lugar.
E é engraçado porque isso as pessoas às vezes não entendem, que essa agitação mental, ela muitas vezes também está conectada com a ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Esse meu déficit de atenção revelava muito da minha ansiedade, das minhas preocupações, nunca estava no lugar. E isso fazia que eu esquecesse coisas pequenas e mínimas, como a rota que eu estava fazendo, como coisas importantes, coisas de trabalho, coisas da vida, né, que precisam de resolução, e eu ia retardando e adiando essas resoluções porque eu estava sempre perdido pensando em alguma coisa. Não conseguia nem relaxar muitas vezes para ver um filme. Estava vendo o filme e minha cabeça estava em outro lugar, pensando em coisas, pensando em trabalho, preocupação, etc. E chegou um momento que eu precisei tomar medicamento para segurar minha cabeça, segurar a cabeça, segurar essa agitação, dar uma centrada com o medicamento, porque não estava mais, eu estava rendendo muito mal. Eu tinha ganhado 19 quilos, então eu estava com sobrepeso. Nesse caminho, minha saúde física, minha energia estava... eu não conseguia fazer nada, eu não tinha disposição, não tinha energia, eu não tinha vontade de estar fazendo coisas, de me conectar com coisas que não fossem trabalho, porque trabalho estava sempre... sabe? E aí, 19 quilos a mais, totalmente perdido, aéreo, voado, sem conseguir me centrar, sem conseguir me sentir bem, sabe? Sem conseguir estar aqui pleno, presente, sem conseguir aproveitar o vento que bate aqui agora no meu rosto, que está batendo um ventinho, sem conseguir ver os macaquinhos que passam e apreciar eles. E não que todo mundo precise ter essa pira de ficar sentindo o vento, ou os macaquinhos, mas não entrar na pira de se perder, né? E então eu me achava muito instável. Apesar de eu nunca ter tido rompantes de instabilidade, rompantes explosivos, né, ter um humor explosivo, eu sempre fui muito tranquilo, mas eu não tinha a estabilidade emocional que me faria bem. Então eu vivia uma vida que não era a estabilidade emocional que poderia me fazer bem. Estava sempre preocupado, ansioso, angustiado, eu reclamava muito, eu despejava minha frustração nas outras pessoas, eu tinha uma coisa assim de jogar, assim, de estar o tempo inteiro reclamando e nunca estava bom, nunca estava suficiente. E essa vida era uma vida muito incômoda. Eu acredito que você consiga imaginar, até pela intensidade do que eu estou falando, da forma como eu falo. Era bastante incômodo, assim, eu não me sentia bem, não me sentia satisfeito com isso. E foi aí que eu comecei a procurar meditação. E aí foi aí que a meditação me apareceu como uma ferramenta, como uma possibilidade. Das milhares de possibilidades que poderia existir, poderia fazer terapia, né, fazer uma psicoterapia, eu poderia fazer uma terapia floral, eu poderia fazer um retiro, eu poderia fazer várias coisas, eu poderia fazer yoga. O que eu fui buscar foi a meditação. Comecei a ler, comecei a pesquisar, e foi aí que a meditação apareceu como uma possibilidade. Só que eu ainda não tinha entendido para que servia a meditação. Eu olhava, via as pessoas que meditavam, achava aquilo incrível, achava aquilo, nossa, que legal, quero fazer isso aí, quero fazer dessa forma. Então eu via executivos, empreendedores, empresários, né, todo mundo nessa parte do meio corporativo, que era o ambiente que eu frequentava, né? Eu tinha uma empresa que prestava serviço para outras empresas, e aí eu via essas pessoas todas falando que como meditação aumenta a performance, traz alta performance, você se torna uma máquina produtiva, de produtividade. E eu achava aquilo o máximo, quero ser dessa forma, quero ser desse jeito. E aí eu fui tentar meditar. E no que eu fui tentar meditar, eu cheguei lá e fui coletando sugestões do que existia. Ah, beleza, existem aplicativos para poder meditar. Então vou experimentar esses aplicativos. Aí eu peguei e baixei um aplicativo que era em inglês na época. Não sei se ele tem a versão em português, que se chama Headspace. E é um aplicativo sensacional, porque ele é uma introdução para a meditação. Para você que não entende nada, que nunca meditou, ele é um ótimo start. O único problema é que ele é em inglês, né? Então, para quem não tem familiaridade com o inglês, acaba
né, não conseguindo absorver bem, mas é um ótimo aplicativo. E ele te dava uma trilha, e daí eu via assim, pessoas falando, assim, pessoas importantes nas mídias sociais, no YouTube, falando, eu medito 1 hora, eu meditei 1 hora durante 100 dias. Durante 100 dias eu fiz 1 hora de meditação por dia. Eu achava aquilo incrível, falava, nossa, e como é que coloca isso na rotina? Como é que coloca isso? Eu quero essa experiência, eu quero ser quero ser igualzinho a essas pessoas e tal. E aí eu fui testar. Só que tem um problema. Quando você não sabe qual é o objetivo da meditação, para que ela serve, quando você está buscando uma referência sem entender exatamente o porquê disso, né? Você acaba se perdendo, você acaba encontrando o quê? Nada. E foi exatamente o que eu encontrei. Porque eu baixei o aplicativo e eu me forçava, era na base da insistência, na base da força que eu pegava e meditava. Então eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, ia para a sala, botava o headphone, sentava numa cadeira, botava o aplicativo, ligava e tentava meditar. Era uma coisa de 10 minutos de meditação por dia, assim. E toda vez eu me perdia, não conseguia, me perdia. E o que é normal, né? No começo, quando você está começando a meditar, muitas vezes você se perde durante a meditação guiada. E tá tudo bem. Mas eu ficava ali insistindo. E a única coisa que eu reparava, eu lembro que ele falava assim, repare nos sons à sua volta. A única coisa que eu reparava era o som da geladeira na cozinha. Nem fazia muito barulho, mas como a minha audição ela é muito viva, eu consigo captar muito bem pela audição, assim, o barulho da geladeira era o que mais me chamava a atenção. E daí eu ficava conectado com o barulho da geladeira e não estava entendendo se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. Não sabia o que era aquilo, será que era isso? Será que é para eu entender? Será que eu vou ficar escutando o barulho da geladeira? Será que é para eu fazer o quê? Porque ninguém nunca tinha me explicado para que servia a meditação. Eu simplesmente tinha resolvido que ia meditar porque eu queria ser igual às pessoas que meditavam, né? E que tinham alta performance. E então eu insisti durante um tempo, eu não conseguia fazer todos os dias, mas obviamente, sei lá, eu fazia umas 3, 4 vezes na semana, e na base da insistência, na base da força, lá tudo escuro, 5h30 da manhã, aquele breu, tudo de noite, eu lá na sala escutando, sentado numa cadeira com headphone. E eu insisti durante um tempo até que aquilo parou de fazer sentido, eu já não estava entendendo se estava fazendo certo, se estava fazendo errado. E esse é um problema na meditação. Essa é uma coisa muito importante da gente perceber quando a gente está no caminho da meditação. As pessoas, elas não sabem se elas estão fazendo certo, se elas estão fazendo errado. E muitas vezes, por não terem essa instrução, essa guiança, elas desistem. Assim como eu desisti. Né? Então, como eu não tinha uma guiança, não tinha ninguém me explicando se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. E o que é bom dos aplicativos é que eles trazem essa acessibilidade para você poder meditar sozinho, mas ao mesmo tempo você deixa de ter aquela pessoa que está te guiando, que está te mostrando se o caminho está certo, se o caminho está errado, e você acaba desistindo porque ninguém te falou o que era para fazer e você interrompe sem nem ter percebido se colheu ou não os benefícios da meditação. Então essa é a importância da instrução, de ter alguém que te acompanha. Esse alguém que te acompanha é aquela pessoa que vai te falar que primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo que você precisa entender é que assim, é natural você se perder no começo da sua prática de meditação. É natural que você se perca, que você viaje, que você sua cabeça vá para outro lugar, que você pense em coisas durante o exercício de concentração. Isso é extremamente natural. Mas quando você tem uma guiança, você tem alguém que está te mostrando qual é o objetivo, qual é o caminho que você deve percorrer, você naturalmente, a partir com a prática, você vai se direcionando para aquele lugar. É você pegar um aplicativo, você pegar um Uber e não ter o GPS para poder falar quem é que quer Uber. Então você sai andando pela cidade, igual dirigindo um carro atrás de alguém, para ver se alguém faz assim. Mas você não é táxi para poder estar sinalizado, você é só um carro. Então como é que você vai chamar, descobrir quem são as pessoas e para onde você precisa ir? A mesma coisa, uma relação aqui, uma metáfora besta, mas é a mesma coisa. Você botar um aplicativo no ouvido, você está andando, meditando, sem saber para onde você está indo. Essa é a importância da instrução. E aí aconteceu uma coisa interessante.
Aí, numa ocasião, eu e minha ex-companheira, nós fomos para a Índia. Nós resolvemos que precisávamos fazer uma viagem. Eu gosto muito de viajar. E a gente resolveu ir para a Índia, experimentar, saber como é que era, conhecer uma cultura. Sempre tive essa curiosidade de entender como é que é esse povo, essa cultura indiana, né? Essa cultura milenar, esses estudos milenares do yoga, da meditação e tudo mais. Eu sempre fui um interessado sobre isso, né? Essa coisa da filosofia oriental, ela sempre pairou na minha vida, assim, desde de novo, desde de jovem, assim, né? Desde que eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar psicologia e fui fazer a minha formação, para você que não sabe, eu sou formado em psicologia, sou psicólogo de formação, então as filosofias orientais, elas sempre me atraíram. E daí a gente foi para a Índia. E a gente foi para a Índia para fazer uma viagem que era meio turismo, meio imersão em meditação. Só que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer lá. Eu sei que eu estava indo, eu sabia que ia ter umas atividades, que teriam umas atividades, mas eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu fui. E fui, assim, coração aberto, vamos ver o que vai acontecer. E foi lá que eu entendi o que era meditar. Eu precisava ter ido para a Índia para entender? Não. Mas acabou que, por eu estar lá e por eu estar nessa vivência, eu descobri lá o que era meditar. Porque lá eu tive a instrução. Lá eu tive alguém me mostrando, né, a importância de estar em conexão durante a meditação. Porque quando eu cheguei lá, uma das coisas que ficou mais evidente, talvez, que ficou mais relevante, é que meditar não tinha nada a ver com buscar um ponto final, e sim buscar a si mesmo, e sim buscar uma verdade, e sim buscar uma intenção interior, e sim buscar esse lugar que está aqui, que eu estou vivendo aqui, e não outro lugar. Porque se você vai para a meditação com a intenção de estar em outro lugar, de estar em outra forma, você já perdeu o ponto da meditação. Porque o ponto da meditação é você estar aqui, você estar presente e potencializar as melhores sensações que existem agora, aqui. Por exemplo, nesse momento, para mim, a melhor sensação é o vento gelado que está batendo aqui, vindo daqui de fora da janela. Então, tipo assim, esse é o lugar que eu queria estar. Era esse lugar que eu queria viver, porém eu não sabia. Eu descobri lá. Porque quando eu cheguei lá e eu tinha que ficar em meditação durante 2 a 3 horas, não era só meditação, não era ficar em silêncio, mas eram atividades relacionadas ao autoconhecimento, em que um mestre, meu mestre, né, eu fui para a Índia, conheci esse mestre, me iniciei com ele, comecei a seguir ele, a aprender, a fazer os aprendizados com ele. E esse meu mestre dava os indicativos do que nós precisávamos observar em nós mesmos. Só que essa observação só era possível em meditação. Então ele falava várias coisas, falava sobre questões de autoconhecimento, ele falava sobre emoções, sobre pensamentos, sobre a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas emoções, falava sobre disponibilidade, sobre relacionamento, sobre propósito. E todas essas coisas que ele falava, só era possível acessar o entendimento se eu parasse e me silenciasse e olhasse para mim. Então, quando a gente está na busca de algo, eu acho engraçado porque os buscadores, né, na verdade, eles são buscadores de si mesmos, eles são buscadores do presente. Eles buscam aquilo que está aqui, porque as nossas dificuldades, elas se revelam, as nossas dificuldades, nossas limitações, as limitações que nós criamos para nós mesmos, elas se encontram naquele fundo emocional inconsciente porque nós não estivemos presentes para parar e sentir quem nós somos e como nós somos. Eu só posso reverter e mudar uma situação se eu perceber como eu sou e reajo
e ajo agora. E daí, para isso, eu preciso trazer a consciência para o presente. E foi isso que a meditação me mostrou. Ela me mostrou que para eu me libertar das ansiedades, das angústias, das preocupações, para eu poder me libertar do estresse que as coisas traziam para mim, eu precisava primeiro olhar para mim, perceber as minhas necessidades. E só era possível perceber essas necessidades em silêncio, em meditação. E olha, eu vou te falar que assim, esse silêncio ele não precisa ser um silêncio externo, porque na Índia a única coisa que não existe é silêncio externo. Imagina 1,5 bilhão de pessoas buzinando e passa gente pra lá, e passa bicicleta, e passa moto, e passa carro, e passa caminhão, e passa vaca, e passa macaco, e passa... É muita doideira. A Índia é um caos. Mas ela permite que no meio desse caos você acesse o seu caos interior e perceba que tá tudo bem. Porque se tá caos externo, tá caos interno também. Não vai fazer diferença. Então você para e foi lá que eu parei e consegui perceber qual era da meditação, qual era do rolê, qual era dessa sensação. Era conseguir parar e me escutar. E escutar o meu ritmo, as minhas necessidades, as minhas demandas. E eu não precisava, na verdade, ir para a Índia para descobrir isso. Acabou que eu estava lá, nessa vivência, e eu descobri. Mas, voltando para casa, logo depois desse período de 20 dias, nessa imersão, eu comecei a perceber como é que isso poderia fazer parte da minha vida, porque agora eu já não queria viver de outra forma. Agora eu queria viver em conexão comigo mesmo. Eu queria manter esse estado de autoobservação, de autoestudo, de autoconhecimento, para eu poder me sentir melhor, queria me sentir pleno, queria me sentir vivo, queria me sentir feliz. E a felicidade já não estava mais nas outras coisas, a felicidade só podia existir dentro de mim mesmo. Antes de eu estar feliz com as outras coisas, eu precisava estar feliz e contente comigo mesmo. Com a forma como eu me relacionava comigo e com as coisas, e com o trabalho, com a vida e com as pessoas. Então, eu descobri que dava para meditar em casa e encontrar este caminho em casa. Eu queria mais dessa sensação que eu tinha tido na Índia. Foi aí que eu comecei a criar uma prática e um estudo mais aprofundado sobre a meditação. Foi quando eu comecei, então, daí o que eu fiz? Beleza, cheguei no Brasil e agora, o que eu faço? Primeiro que eu já tinha feito a iniciação com o meu mestre, então meu mestre ele já tinha dado a sugestão de faça 40 minutos de meditação diária. Ele ensinou qual era a técnica que nós deveríamos fazer. E aí eu comecei a utilizar essa técnica, que era uma técnica muito simples, na verdade. Ele passa o que é chamado de Guru Mantra, é um mantra, uma vocalização, uma frase, que você precisava repetir durante 40 minutos. Só que você não falava, você precisava repetir mentalmente. E era muito louco, porque no começo eu começava a repetir, ficava lá repetindo o mantra na minha cabeça. Daqui a pouco eu já tinha me perdido, porém quando eu percebia que eu tinha me perdido, eu voltava, começava e daqui a pouco eu me perdia, daqui a pouco eu voltava. E na insistência, só que agora eu já tinha entendido a diferença de insistir com um aplicativo que 10 minutos e eu não entendia nada do que eu estava fazendo, eu estava entendendo o que eu estava buscando com 40 minutos. Precisava de ser 40 minutos? Não precisava, mas não precisa ser 40 minutos. Mas precisava naquele momento porque era o início do estudo, era o início da prática. Foi aí que eu comecei. Daí eu fui buscar formação, daí eu fui me especializar, fiz a formação em instrutor de yoga e meditação. Foi aí que eu aprofundei meus estudos, comecei a prática de yoga, comecei a entender o estudo da meditação, a guiança e principalmente a perceber os benefícios cada vez mais latentes. Tem uma coisa que eu falo em quase todos os momentos e todos os vídeos e etc. Que assim, meditar é igual passar cartão de crédito para acumular milhagem, para acumular milhas de vantagem, sabe? Você passa o cartão e daí você acumula milhas, depois você troca por passagem de avião, você troca por não sei o que, por desconto e não sei das quantas. Meditar é a mesma coisa. Quanto mais você medita, mais você acumula benefícios. Quanto mais você entra nesse processo de aprofundamento, de conexão com o que tem dentro, mais você colhe esses benefícios, mais você percebe eles. Porque você já entendeu quais são os benefícios que você está buscando. Que não tem nada a ver com o que está fora, e sim com o que está dentro. Que é esse preenchimento interno de muita alegria, muita felicidade.
E não é só alegria, joy, né? Mas tem a ver com paz. Tem a ver com estar em paz. E constantemente você conseguir recobrar a paz. Porque as coisas acontecerem e tirarem você, né, trazerem algum tipo de perturbação, de confronto, de tudo, isso é normal. Você não tem controle da vida, mas você tem controle da reação que você tem para com essas coisas. E quando você consegue recobrar a sua paz e entender que aquilo não tem a ver com você, porque a única coisa que você pode observar e lidar é com você mesmo, você consegue trazer esse centramento. Você consegue trazer essa perspectiva, esse foco, essa concentração em si. E isso foi, assim, a virada de chave. Virou a chave porque daí eu já sabia como fazer, como atingir isso mais vezes, como repetir essa experiência, porque eu já tinha entendido como é meditar. E é isso que a gente faz aqui na Design House. O que a gente faz na Design House é promover essa autonomia da pessoa que está meditando, do aluno, né, da pessoa que está engajada no processo de meditação, que ela descubra como a meditação faz parte da vida dela e como ela insere esses aprendizados no dia a dia. Não é à toa que diversas pessoas que meditam e meditam aqui conosco, elas têm essa sensação de que elas estão mais no controle delas mesmas. Elas não se deixam perturbar mais tanto pelas coisas que acontecem ao redor delas. Porque elas perceberam que o controle da situação não tem a ver com controlar os elementos externos. O controle da situação está quando você consegue controlar a si mesmo. Quando você não se deixa mais tomar pelas circunstâncias, e sim você toma as rédeas de quem você é e como você reage às situações. Isso traz muito mais presença, isso traz muito mais efetividade para as suas tomadas de ações, para as suas tomadas de resoluções. Porque você não se perde no meio das coisas, porque você está encontrado. Você não se perde porque você encontrou a si mesmo naquele momento. E é incrível porque as demandas nunca deixaram, elas nunca ficaram mais fáceis porque eu comecei a meditar. Na verdade, elas ficaram até mais complexas, mas eu aprendi a como dominar, eu acho que dominar não é a melhor palavra, mas eu aprendi a ter maior controle sobre mim mesmo, maior reconhecimento e consciência de mim mesmo, que é a grande questão. É você estar mais consciente de si, de como você deve elaborar e se conectar com as coisas. Então, mesmo que haja situações muito complexas, você consegue perceber a si mesmo, as suas necessidades, as suas capacidades, seus limites, até onde você vai, até onde você deixa de ir, porque dali para diante não tem mais como. Porque dali para diante você vai sobrecarregar o sistema, você vai se sobrecarregar, você vai ultrapassar seus limites, você vai se fazer mal, que era o que eu fazia antes. Eu estava sempre sobrecarregando o sistema, sempre ultrapassando meus limites, sempre achando que eu precisava fazer mais do que eu conseguia ou mais do que eu precisava. A gente precisa saber o que a gente precisa. Essa é uma questão boa. A gente precisa saber o que a gente precisa. Nós precisamos saber o que a gente precisa. O que você precisa? Você sabe o que você precisa? E essa foi uma outra coisa que a meditação me trouxe. Eu consegui entender o que eu preciso. Eu preciso, por exemplo, de coisas físicas, como por exemplo isso, floresta, natureza, tranquilidade, o mínimo de barulho possível, né? A gente está aqui entre duas reservas ambientais, então aqui não tem barulho de trânsito, não tem barulho de cidade. Apesar de a gente estar no meio da cidade, para quem não conhece aqui o bairro de Fradinhos, em Vitória, quem não conhece Vitória, né? Esse bairro ele está no meio, ele está no miolo. Vitória é uma ilha e a gente está no miolo da ilha, só que é uma reserva ambiental, então aqui não tem fluxo de cidade, sabe? Então aqui é muito silencioso. Então eu descobri que eu precisava disso em termos materiais, eu descobri que eu precisava em termos de tranquilidade mental, tranquilidade emocional, de resoluções emocionais, de formas de me relacionar com as pessoas. Eu descobri que eu precisava afetivamente. E daí você começa a criar situações
no seu entorno que correspondam às suas necessidades. Você para de corresponder às necessidades dos outros e está mais presente para as suas próprias necessidades. Ainda que muitas vezes as necessidades dos outros te despertem necessidades. Porque se alguém tem uma necessidade com relação ao que eu posso fazer por ela, como eu posso ajudar, o que eu posso resolver, tudo bem. É uma necessidade que se torna minha, mas eu não necessariamente preciso pegar todas as necessidades que vêm na minha direção e tornar elas minhas, porque senão eu estou só engolindo as demandas. Que foi o que aconteceu comigo e que fez com que eu literalmente engolisse e ganhasse 19 quilos e vivesse no sobrepeso. Mas e hoje? O que eu faço hoje, né? Primeira coisa é que surgiu a Design House. A Design House começou, na verdade, com um escritório que eu tinha, chamado Espaço Design. E eu acho que depois vale a pena eu gravar um vídeo só para explicar o que é Design. E as pessoas às vezes acham que tem a ver com Zen, porque é Dasein, né? Falam Dasein, mas não é. É uma palavra em alemão. Então é Dasein. Dasein. Um negócio assim, sacou? Então, depois eu faço uma explicação sobre o que é Design. Acho que vale um vídeo bacana só sobre isso. Mas o Espaço Design era o meu escritório e que eu fazia lá meus trabalhos, minhas consultorias, tinha uma área de treinamento, uma salinha que dava para ter pessoas lá e eu resolvi que eu precisava experimentar se eu já sabia ensinar as pessoas a meditar. E daí eu comecei fazendo meditação uma vez por semana, uma noite por semana eu fechava o escritório, abria arrastava os móveis para o lado, botava um monte de almofada e chamava as pessoas para ir lá meditar. E começou a dar 1, 2, 3 pessoas, e daí assim foi algumas semanas, 3, 4, e daqui a pouco na sala cabiam 12 pessoas, e daqui a pouco cabiam 10 pessoas, e quando eu fui ver já tinha 12. E coincidentemente nessa mesma época surgiu a oportunidade de vir para essa casa, que é a Design House. Então a gente saiu do Espaço Design e veio para a Design House, que é a nossa casa, o centro urbano de meditação. E era para poder levar essa experiência da meditação para mais pessoas. Então aqui a gente já teve 20, 30 pessoas, 25, 30 pessoas meditando numa mesma sessão. E era incrível como a ideia da meditação se impulsionou, principalmente pelo contato que esse ambiente traz. Esse ambiente com a natureza, esse ambiente mais tranquilo, que é um lugar ótimo, assim, um lugar que corresponde às necessidades para quem quer aprender a meditar, porque é silencioso, não tem demanda, não tem doideira, né? Um lugar no meio da floresta. E eu gosto muito de falar que nesse caminho, a jornada da meditação, eu não sou o personagem principal. Na verdade, eu sou o coadjuvante. Né? Se a gente pegasse o filme do Star Wars, por exemplo, eu não sou o Luke Skywalker da meditação, que aprendeu a meditar e medita e tudo mais. Não, eu estou mais para o Obi-Wan, né? Uma pessoa que quer conduzir as pessoas no caminho da meditação, que quer mostrar como a meditação é um caminho viável, é uma jornada viável para ser feliz, para o bem-estar. E que não necessariamente as pessoas vão passar pela mesma situação e ter as mesmas experiências que eu. Mas, por eu ter trilhado alguns caminhos, eu posso passar esses caminhos para essas pessoas para que elas possam pular etapas, que elas não passem pelas dificuldades que eu passei, de ter que descobrir sozinho, de ter que entender como é que medita e tudo mais. Então, eu sou essa pessoa que conduz, que ajuda a pessoa a trilhar, mostrando algumas possibilidades, mostrando a meditação como uma possibilidade e mostrando como se pode meditar. Né? Então, começou lá atrás com essa ideia de trazer a meditação como uma experiência e ela depois se tornou uma realidade aqui na Design House. Então, esse lugar, que é um lugar preparado para que as pessoas possam começar sua jornada, sua trilha de estudo sobre a meditação. E por que as pessoas buscam essa trilha de estudo na meditação? Elas buscam porque algo não faz sentido na vida delas. O que faz as pessoas procurarem a meditação é porque parece que está faltando uma peça do quebra-cabeça.
E às vezes tem a ver com a cabeça mesmo. Então, as pessoas buscam meditação porque às vezes parece que está faltando uma peça do quebra-cabeça, que tem algo que está faltando, algo que não está certo, algo que não está conectando, algo que não está encaixado na vida delas e que elas precisam encontrar uma ferramenta que desperte um olhar mais claro, mais vivo para aquilo que elas estão buscando. Porque essa peça não fechou, está faltando uma pecinha ali. Onde é que está essa peça? Essa peça não está do lado de fora. Essa peça está do lado de dentro. E a meditação é esse lugar, é essa opção essa via de você buscar isso que está faltando aqui dentro mesmo. Você busca aqui dentro o reconhecimento daquilo que te preenche. Porque é só olhando para dentro que você vai saber qual é o vazio para saber aquilo que te preenche. Então é por isso que as pessoas têm buscado meditação. Porque tem algo que não está preenchendo elas. Tem um vazio que não está conseguindo ser preenchido com as coisas que o mundo oferece. Que o trabalho não está resolvendo. Que os bens, né, materiais não estão resolvendo. Que as atividades e os hobbies e os prazeres não estão resolvendo. Porque tem um buraco que não está sendo preenchido. Então elas buscam a meditação porque antes da gente preencher, senão a gente busca preencher com qualquer coisa. A gente busca preencher com um carro novo, a gente busca preencher com um apartamento novo, a gente busca preencher com uma viagem para um lugar só porque todo mundo vai para esse lugar. A gente busca preencher com futilidades. Antes de preencher, eu preciso olhar para o vazio, para descobrir o que preenche esse vazio. Muitas pessoas hoje sentem esse vazio, reconhecem esse vazio, mas não olham para ele, porque tem medo de que elas precisem fazer mudanças muito drásticas na vida delas para poder preencher esse vazio. Então é um medo de olhar para o vazio. E a meditação é a coragem de olhar para o vazio, mas com amorosidade. É olhar para o vazio com amor, com aceitação, com apreciação, com não julgar o vazio, com não tentar preencher o vazio, só sentir ele. E daí você vai descobrir como é que preenche esse vazio. E é muito engraçado, porque as pessoas de fato elas experimentam isso. Elas buscam opções, novas formas mais criativas de preencher. É curioso como a meditação, as pessoas que buscam a meditação despertam a mente, a visão para novas coisas, para novas opções na vida delas. E que torna a vida delas muito mais potentes, porque elas se tornam mais coerentes. Eu falei de coerência lá atrás, lá no começo. As pessoas se tornam mais coerentes. Então, é essa ideia que você pode captar do porquê que as pessoas buscam a meditação. Então, o que eu faço hoje é isso, é ensinar um caminho que eu descobri que é o meu caminho, que não tem nada a ver com a necessidade dos outros. Tem gente que quer outro caminho, tá tudo bem. Mas o meu caminho foi a meditação. Eu acho muito legal poder partilhar aquilo que te faz tão bem. Porque eu não vou partilhar nada que é ruim, né? Eu vou partilhar só aquilo que é o melhor, aquilo que é o meu melhor. E o meu melhor é a meditação. Então eu partilho isso que é o meu melhor, que é a meditação. E aí, o que precisa, né, para você buscar essa mudança? O que precisa para começar a meditar? O que você precisa? Você precisa primeiro querer mudar a sua vida. Você precisa primeiro estar disposto e disponível a reconhecer esse vazio, esse buraquinho que está aí, que não está sendo preenchido, para colocar algo que seja leve, que seja suave, que traga harmonia, que traga mais beleza, que traga mais tranquilidade para a sua vida. Então você precisa estar disponível para fazer essa mudança, para sair desse piloto automático e entrar num modo de se reconhecer, de se encontrar consigo mesmo, de se amar. Acho que meditação é muito isso. Meditação é auto-amor, é auto-carinho, é um autocuidado. Autocuidado com certeza. Então, você precisa parar de se prejudicar, de insistir em ser algo ou buscar coisas que não te pertencem, ser algo que você não é e buscar coisas que não te pertencem, para você ver
o que realmente te preenche. E muitas vezes o que realmente te preenche são coisas simples. Muitas vezes não. Acho que né, no fundo, se a gente for buscar, o que te preenche são coisas simples. São coisas relacionadas ao amor, à retribuição, à partilha, à simplicidade, né, ao estar em paz, em plenitude. Então é isso que você precisa estar disponível, buscar isso, em querer isso. É assim que você vai começar o processo de meditação. E também entender que tem uma coisa muito diferente entre dor e sofrimento. Porque a meditação, ela necessariamente vai revelar coisas que você precisa olhar. Esse vazio que a gente olha, muitas vezes está relacionado a alguma dor. Mas uma coisa é a dor, porque a dor passa. Mas o sofrimento é opcional. Porque o sofrimento é a perpetuação da dor que já aconteceu. Sofrimento é quando a gente arrasta a dor porque, de alguma forma, a gente quis trazer outros objetos para tentar preencher esse lugar que nunca vai ser preenchido. E a dor não. A dor, ela aconteceu. Ela foi naquele momento. E agora, como é que eu preencho o espaço da dor que aconteceu em determinado momento? Com novas opções, com uma vida mais criativa, com novos olhares, com uma consciência mais ampla do que se quer, do que se precisa. Então, é muito importante a gente ter essa concepção da diferença entre dor e sofrimento, porque a meditação ela vai buscar encerrar o sofrimento. Mas você tem que estar disponível para não querer mais sofrer, para não arrastar a dor. Deixar a dor no momento em que ela aconteceu. Vou até partilhar uma coisa que aconteceu recente. Minha cachorrinha de 15 anos, minha grande companheira de vida, ela, 15 anos, meu primeiro pet, meu primeiro bichinho, ela faleceu e no momento foi muito dolorido, foi uma dor incrível, foi muita dor, muita dor. Por incrível que pareça, foi muita dor. E daí eu lembro que daí depois que eu sofri assim, que eu chorei, que eu tava triste, que eu senti aquela dor toda, eu falei, ok, acabou a dor, ela já foi cremada, já tá tudo certo, agora eu vou continuar a minha vida. Eu tenho uma outra cachorrinha e vou ser feliz com a minha outra cachorrinha. Porque ela também, ia sentir falta da outra, então a gente precisava da continuidade e ser feliz. Então é isso, a dor fica lá. O sofrimento, ele é opcional. Eu posso arrastar o sofrimento ou posso nem iniciar ele, deixar ele lá e pensar numa vida mais potente, mais criativa, com mais vitalidade. Então, o que você precisa também perceber é que existe uma coisa que é o seu natural, que é você perceber como você é naturalmente com as coisas, porque o sofrimento ele rouba a sua naturalidade. Ele faz com que você seja uma pessoa, que você busque coisas na sua vida que são normais, porém não necessariamente são naturais. Eu gosto muito dessa distinção que o Murilo Gun fez, pelo menos eu conheci através dele, né? Que é a diferença entre normal e natural. O Murilo Gun é um professor de criatividade que eu gosto muito. E ele fala assim que muitas coisas são naturais e muitas coisas são normais. A gente está habituado com as coisas que são normais, mas nem todo normal é natural. Tipo assim, o casamento, ele é normal, mas ele não é natural. Porque o casamento ele é uma coisa que foi instituído, foi uma construção nossa enquanto sociedade, mas ele não é natural. As pessoas não casavam há, 2000 anos atrás. Elas, se juntavam. Elas não tinha um padre para ir lá e falar, vocês estão casados em nome de... Sacou? Não tinha isso. Então o casamento ele é uma coisa normal, mas ele não necessariamente é uma coisa natural. Natural tem a ver com a espécie, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com aquilo que é mais íntimo, mais da nossa essência. E a gente está tão habituado com as coisas que são normais e tentar corresponder à normalidade que a gente perde a conexão com o que é natural nosso. Então, assim, a meditação ela me trouxe essa possibilidade de ver que o meu natural é ser uma pessoa criativa, uma pessoa de ação, uma pessoa que faz muitas coisas, que realiza muitas coisas, porém que não necessariamente precisa corresponder ao que é normal. Não preciso corresponder à necessidade de viver comprando coisas e adquirindo bens e tendo um crescimento exponencial da minha empresa. Não, isso aí é normal, porém não é o meu natural. O meu natural é estar no mato, estar na natureza,
estar conectado, meditar, trabalhar, ser criativo no meu trabalho. E isso me preenche, e é assim que a gente se preenche, percebendo o nosso natural. Quando você se preenche, quando você percebe o seu natural, o que é natural para você, você vai ver que aquilo que você vai conseguir identificar aquilo que realmente te preenche. O que é realmente importante para você, o que você se sente à vontade, aonde você se sente à vontade, na sua maior plenitude. Não é só, eu fui casado, se eu me sentia à vontade casado, me sentia super, era super bom ser casado. Mas hoje eu me sinto bem, muito bem, mesmo não sendo casado, porque o meu natural não tem nada a ver com uma regra, não tem nada a ver com uma instituição, não tem nada a ver com algo que é implícito na sociedade. Tem a ver com como eu me sinto comigo mesmo. Então o seu natural tem a ver com como você se sente com você mesmo. E eu acho que é isso. Acho que foram essas as transformações, assim que a meditação fluiu na minha vida. Foi assim que eu consegui me engajar em algo que fizesse sentido para mim, que fizesse sentido na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que fazia sentido emocionalmente, que fazia sentido assim, internamente, intimamente, sabe? Então, nesse caminho, a gente vai descobrindo como a meditação pode trazer. E eu acredito que a meditação é um caminho para todos, não que todos precisem, mas é um caminho viável e possível para todos. Não significa que todo mundo tem que meditar, mas quem quiser meditar sempre vai encontrar os benefícios e os recursos que a meditação traz. Isso é óbvio, né? Então, caso você esteja se aproximando, se conectando com a meditação, é um bom caminho. Te sugiro fortemente, porque as transformações vêm. Você percebe, você muda a sua vida toma mais espaço dentro de você, você se sente mais vivo, você se sente, e não tem nada a ver com a letargia, não tem nada a ver com ser uma pessoa zen. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, como dá para perceber ao longo do vídeo. Eu sou extremamente agitado, sou muito elétrico e eu adoro ser assim. E a meditação me proporcionou aceitar ser quem eu sou, e eu acredito que ela te ajude a aceitar quem você é, da forma como você é, que não tem nada a ver com ser elétrico, também não tem nada a ver com ser zen demais, ser pacato demais. Não é isso, é você encontrar quem você é. Então, esse restinho de vídeo é só para te contar que já estava terminando o vídeo mesmo, e eu te sugiro, caso você esteja buscando a meditação, que se conecte. Toda semana agora teremos esse modelo de vídeos de debate, conversa aqui no nosso canal do YouTube, e na semana que vem estaremos juntos. Então, o vídeo foi cortado ali, mas você não perdeu nada, porque era só o finalzinho, a minha despedida, eu deixando aquele abraço e agradecendo de você estar aqui presente comigo. Tá certo? Então, até a próxima semana, nos vemos.